Vamos passar agora ao professor Lucas Carapiá. As perguntas, vamos deixar para o final, deixa eles dois terminarem a exposição e aí, de forma escrita, vocês passam para a gente eventual dúvida. Ok? Professor, por favor. Bem, boa noite a todos. Obrigado, professor Renato. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado a todos os presentes. Professor Leonel, é sempre um prazer ouvi-lo, né? A Camila, a todos os presentes, professor Antônio. Eu quero muito rapidamente também, muito mais fazer um testemunho, falar um pouco sobre o que a gente viu, já que foi posta uma discussão multifacetada e minha parcela de contribuição seria voltado para a análise da vítima e de como uma vítima é tratada num sistema que se propõe a ser acusatorial, verdadeiramente acusatorial e num panorama adversarial, e como essa vítima tem sido tratada no Brasil, assim como, ao final, eu vou tentar fazer uma análise comparativa com o nosso projeto de reforma. Então, o que é que existe no projeto de reforma do Código de Processo Penal brasileiro em relação ao tratamento da vítima e como isso se assemelha ou não ao que tem feito alguns países, por exemplo, o Chile, né, que seria um objeto aí de interesse em virtude dessa viagem que a professora Thaís mencionou. Primeiro, eu quero dizer que, de haver muitas mudanças, ou apesar de haver muitas mudanças, é possível, né? Os chilenos conseguiram, e conseguiram em cerca de 10 anos. Então, se a gente enxerga isso como uma realidade muito distante, muito impossível de ser aplicada, justamente por conta de nosso sistema ser bastante diferente, talvez não seja bem assim. Os chilenos também tinham, o Chile tinha um regime inquisitorial, também tinha um regime muito atrelado a uma tradição totalitária, tradição de ditadura, assim como nós tínhamos e temos ainda hoje. Nosso sistema processual penal é inquisitório. E acho que essa é uma premissa de que nós todos temos que partir para perceber a necessidade premente de se pensar algo diferente. Todo mundo já fez. A América Latina já fez. E se o Brasil acha, talvez, muitas vezes, que teria posição de destaque na América Latina, me perdoe, mas nesse ponto do processo penal e do direito penal nós não temos uma posição de destaque. Nós temos uma posição extremamente atrasada no que diz respeito a pensar a democracia conforme os institutos que merecem ser pensados. Nós temos uma Constituição que sistematicamente é abandonada. E isso é algo muito grave. Eu acho que nós perdemos a capacidade de nos indignar com a forma como a Constituição é sistematicamente abandonada. O Calmon de Passos, em suas palestras, fazia gestos muito interessantes e ele sempre reclamava muito da Constituição, na medida em que, num primeiro momento, ele se apaixonou por ela, até que ele desceu nela, chutou ela e ela não fez nada. E ela não reagiu contra ele. E ele percebeu que aquilo era um pedaço de papel. E que se a gente não mudasse as posturas em relação, inclusive e principalmente, a forma de pensar o processo penal, a Constituição sozinha não ia fazer nada. E é o que nós temos hoje. É um panorama difícil de se pensar em uma mudança, mas, repito, partamos do pressuposto, então, de que o nosso sistema é inquisitório. O nosso processo penal é inquisitório. Nós usamos a figura do julgador para produzir prova. O Chile também fazia isso, antes de 2002. O julgador, o nosso juiz, e tradicionalmente nós pensamos num bom juiz como aquele que, ou pensávamos no bom juiz como aquele que conduz bem uma audiência a ponto de revelar a verdade, de fazer as perguntas certas à testemunha, de conseguir apertar o acusado no sentido de que ele responda adequadamente aquilo que seria a revelação da verdade. Temos experimentado isso hoje, não estou falando de passado. E isso, senhores, verdadeiramente é agir de maneira inquisitória. É uma opção. É uma opção. É boa, ruim? A gente está encarando como uma opção não compatível com a democracia. Mas é uma opção. O professor Geraldo Prado, assim como o professor Jacinto, tem falado muito, já há algum tempo, sobre as nossas matrizes totalitárias, né? Como a gente ainda está preso a uma cultura totalitária, uma cultura paternalista, de um Estado centralizador, de um juiz e de um promotor, de certa forma, centralizam o papel de serem, portanto, promotores e realizadores do ideal de justiça, só que é um ideal de justiça capado pela força, o de justiça simbolizado pela força. A força, e principalmente a força física, a força da violência, é o que nós temos feito há bastante tempo.
Nós temos, e ainda hoje uma aluna me falava para amanhã, eu me senti muito impotente quando estava lá no meu bairro e meu filho foi submetido, porque estava indo na casa da namorada, a uma revista, tomaram o dinheiro que ele estava na mão, tomaram o celular dele pela polícia, e isso foi feito porque a polícia, então, queria saber exatamente por que ele estava tão cheiroso saindo de casa e com o dinheiro na mão. E ela num bairro que tem problemas, né, uma divisão lá entre Cosme de Farias e Brotas, e justamente ele foi abordado por isso, pelo fato de estar com o dinheiro na mão e de estar saindo cheiroso e arrumado, e não sei o que isso poderia parecer em determinado momento. Claro que eu não estou falando que a culpa é da autoridade policial, é do juiz, é do promotor, é do advogado, é do defensor. O problema é que nós temos uma cultura e precisamos lidar com ela. Por que nós pensamos assim? Porque nós somos apaixonados e acreditamos tanto numa cultura centralizadora, paternalista e que reflete diretamente no que diz respeito à participação da vítima no processo. E aí já quero começar a falar um pouquinho sobre essa vítima no processo. Essa mesma cultura centralizadora, essa mesma cultura paternalista, de certa forma, ela faz com que a gente seja reacionário no que diz respeito e rechace, portanto, qualquer medida que seja alternativa a uma pena. Qualquer medida que seja escolhida não por imposição do poder judiciário, não por imposição daqueles que escolheram, então, julgar, mas sim por algum tipo de acordo, por algum tipo de consenso. Nós formamos no Brasil, Marlene Streck acredita muito isso, de centralização no Estado, onde o Estado tem um monopólio exclusivo da distribuição da justiça e principalmente da justiça penal. E eu pergunto, pode ser diferente? Dá para ser diferente? Um sistema que se propõe a ter audiências, e a gente vai falar um pouco disso em alguns minutos, que se propõe a ter audiências como filtro e que se propõe a ter partes como, em princípio, adversárias, embora não adversarial, embora se refira a isso diretamente, a gente tem, antes de chegar no mecanismo adversarial, algumas etapas necessárias. Esse sistema ele pode empoderar um pouco mais as partes, empoderar um pouco mais o autor, a vítima. Outro dogma sobre o qual nós também pensamos e que poderia ser repensado, a vítima no processo, ela traz vingança para o processo. A vítima é ruim. A vítima não pode participar do processo porque ela se vinga. E o que é que o Estado faz? O que é que o Ministério Público faz quando propõe uma pena, quando propõe, não que haja pretensão punitiva, mas quando requer a condenação, o Estado vai lá e aplica uma pena conforme está titulada no Código Penal. A gente se vinga assim, a gente se vinga publicamente, a gente se vinga por uma instituição pública. Será que essa vingança pública tem sido racional? E aí eu vou sugerir também uma outra reflexão. Será que a vítima não traz mais racionalidade a essa vingança do que o próprio Estado? É difícil pensar isso, né? É difícil pensar que a vítima pode ser mais racional e trazer mais legitimidade à resposta estatal do que o próprio Estado, do que o próprio mecanismo que seria montado no Ministério Público. Então, inicialmente são só algumas observações, algumas reflexões que eu pretendo que a gente consiga analisar bem muito rapidamente. Voltando à discussão sobre a vítima. A vítima ela foi afastada do processo já há algum tempo, num momento, obviamente, de vingança, em que a gente não tinha bem um direito penal muito estruturado, a vítima ela não fazia parte dessa estrutura de Estado, portanto, ela simplesmente se vingava e aplicava ali contra o seu algoz medidas como, se a gente for falar de olho por olho, dente por dente, como um retorno do mal causado, e tinha direito de fazer isso, medidas que aos poucos foram sendo substituídas por medidas pecuniárias, mas tudo de maneira privada. Então saímos de um período de vingança privada e, a partir daí, implementamos um sistema de vingança pública, e aí eu estou falando, inclusive, de período pré-Idade Média, né, de um sistema de vingança pública que acreditava na possibilidade de que a vítima se afastasse, mas o principal para nós é perceber por que essa vingança passa a ser pública. E na construção de um regime absolutista, já saindo, passando mais à frente um pouco da Idade Média, a vingança pública atendia única e exclusivamente à ideia do absoluto, de que não podia qualquer pessoa nada dizer o que deveria ser feito com o acusado.
O acusado podia ser parente do rei, podia ser alguém importante para o reino, de modo que a centralização das respostas punitivas precisava ficar a cargo do Estado como centrado absoluto. Com isso a gente perde um pouco da participação da vítima nas decisões acerca do que seria a justiça, o que hoje a gente chama de justiça criminal. Claro que aquela vingança privada não tem mais espaço hoje. Mas e por que nós nunca mais retomamos a participação ativa da vítima no processo? Houve período das luzes, século das luzes, Revolução Francesa, e trabalhamos ainda hoje com a premissa, desde então, de que a vítima não pode participar do processo de trazer uma vingança irracional. O que temos percebido com isso é que, no final das contas, nunca se parou para colocar-se no papel ou na posição da vítima uma centralidade que seja uma centralidade do sujeito. A partir da Segunda Guerra Mundial, já também tentando fechar essa parte de introdução histórica, a partir da Segunda Guerra Mundial, começou-se a pensar um pouco mais na vítima, no que a vítima poderia produzir no processo, diante da análise de como poderiam os crimes serem violadores da condição não só de vítima, mas da condição humana como um todo. E aí a gente percebe que a vítima começa a ser encarada como uma parte também do crime, como algo que deve ser visto, como alguém que deve ser visto, como sendo parte daquele fenômeno que é o fenômeno criminal. Nós estudamos, sim, se vocês lembrarem aí do que se fala sobre as correntes e políticas criminais, ou as correntes criminológicas, melhor dizendo, a gente fala de um positivismo que se centra na figura do delinquente, de uma criminologia crítica que se centra na figura do fato social, de como os fatores criminógenos provocam a criminalização primária, secundária. Mas e a vítima? A história da vítima só começa a ser escrita a partir da Segunda Guerra, e só recentemente, há cerca de 20 anos, a gente tem o desenvolvimento de teorias de vitimologia, de vitimodogmática. Isso é muito recente. Portanto, o processo penal não está acostumado a lidar com a vítima como um sujeito, como alguém que também tem direitos, sem que isso repercuta, ou sem que isso reproduza prejuízo ao direito do acusado. Então, falar que a vítima pode estar no processo, e a gente vai ver que, de certa forma, o Chile consegue fazer isso, e nós tentamos, num programa de mudança, também fazer. Falar que a vítima deve estar no processo, deve ser sujeito de direitos no processo, não é dizer que a gente terá uma vingança privada, que a gente vai abandonar a acusação. Não é dizer que nós teremos, então, o retorno de algo racional ao processo. Mas é reconhecer a centralidade desse sujeito na prática de diversos atos, de diversos fatores. Diante desse afastamento, a gente poderia fazer comentários sobre justiça restaurativa, mas eu já me centrar no que diz o Chile, ou no que diz, ou como se estrutura o sistema chileno sobre a participação da vítima, e principalmente a participação da vítima ao lado de uma instituição que é o Ministério Público. Coisas que foram comentadas aqui, a professora Luciana fez uma colocação muito interessante, o professor Leonel está explicando. É necessário um fortalecimento das instituições, sim, quando a gente adota um sistema pleno, um sistema adversarial, um sistema acusatório verdadeiro, um sistema em que o juiz só vai julgar, e que o juiz não vai produzir prova, o juiz não vai gerir a administração judiciária. E só para fazer um parênteses, eles se sentem muito satisfeitos com isso lá. A gente conversou com alguns juízes, e uma juíza especial, já com bastante tempo de judiciário, ela disse que, olha, eu até achei que ia ser ruim, essa coisa de não ter que administrar, mas hoje eu me sinto plena, porque eu chego, tenho meu horário para chegar, julgo meus processos, não tenho a obrigação e a angústia de ter que ir atrás, saber quem está falando a verdade, não, aquilo que me é apresentado é o elemento que eu tenho para julgar, e eu julgo meus processos, não tenho que me preocupar com mais nada, eu tenho que me preocupar com o processo, e eu me li. Então, apesar de parecer uma diminuição de poderes em determinado momento, a realidade mostra que isso, concretamente, pode fazer um efeito muito positivo. Retornando lá à história do Chile, de como o Chile desempenha essa função e de como o fortalecimento das instituições é importante para efeito de participação da vítima no processo. Uma coisa fundamental e que move o sistema adversarial chileno é a força do Ministério Público. O Ministério Público se torna uma instituição muito maior, em vários aspectos, maior inclusive no que diz respeito à participação ativa no desenvolvimento de política criminal. Óbvio, salvo o melhor juízo, o que a gente pode perceber, o que eu pude perceber basicamente,
é que o Ministério Público adota, então, na condição da parte que vai mover o processo, e se fala muito disso, o Ministério Público como a mola do processo, e como aquele que teria ônus inicial mais pesado para que esse processo seja, então, finalmente levado à justiça, ele também tem a obrigação de trazer para si todo o apoio à vítima. Ele tem a obrigação de trazer a vítima para o seu lado, não só como um objeto de produção de prova, mas como alguém que, sujeito de direitos, merece participar ativamente do processo. E quem determina isso, em princípio, é a lei. O Código de Processo Penal, com a alteração feita a partir de 2002, determina que é do Ministério Público a responsabilidade de desempenhar uma série de papéis em relação à vítima, mas, principalmente, eles adotam, então, culturalmente, uma mudança de panorama. O Ministério Público é dividido em várias fiscalias no Chile, em várias regiões. Numa das regiões que havia em todas essas regiões, há unidades específicas de promotores voltados para a atenção à vítima. São unidades regionais, né? Então uma unidade em cada região, formado por pessoal especificamente para dar atenção à vítima. Esse pessoal é necessariamente um pessoal de apoio multidisciplinar, assim como um promotor de justiça, né, um fiscal que seja um fiscal coordenador. Então eu tenho, a depender de qual seja a região, um fiscal coordenador, tenho a participação de pessoas do setor administrativo e financeiro que vão avaliar, inclusive, o dinheiro que vai ser usado nos programas de proteção à vítima e outros tipos de programa, e tenho pessoal de apoio psicossocial. Esse ponto me parece fundamental. Se a gente consegue pensar que trabalhar com processo penal não é simplesmente mudar também pensar em qual é o nosso cliente, em qual é o nosso público-alvo, e de fato usar expressões como público-alvo, como cliente, não é nenhum absurdo, na medida em que há um compromisso da instituição para com esse público-alvo. A instituição para adotar, então, uma perspectiva de que eu devo atender e dar satisfação àquelas pessoas que são jurisdicionados, sejam eles público externo, interessado, e a vítima. E a vítima, então, ingressa, a partir desse momento, no Ministério Público, essa estrutura muito bem montada. A região que a gente trabalhou, ou a região que a gente teve a oportunidade de verificar, ela tinha promotora e 10 pessoas ao todo. Um promotor e 9 outros funcionários que trabalhavam exclusivamente com atenção à vítima. A ideia é trabalhar com basicamente 3 esferas de atenção. Eles chamam de OPA, né? Orientação, proteção e atenção. Orientação é oferecer de informação necessária, de modo que a vítima saiba o que vai acontecer no processo. Informar é uma das principais funções que tem o Ministério Público, informar a vítima, a população. Para isso existe um call center. Se vocês entrarem no site do Ministério Público do Chile, existe um call center, um número gratuito, em que você simplesmente vai ligar para saber informações. O que vai acontecer com o meu processo? O que vai acontecer comigo? Onde eu posso noticiar o fato? Onde é a Fiscalia, o Ministério Público, onde é a representação mais próxima de mim? Isso é obrigação de qualquer serviço público. Isso é obrigação de qualquer estrutura que se propõe a atender com excelência. E se vocês entrarem no site, vocês vão perceber que a excelência é a todo momento levantada. A excelência no atendimento é a todo momento uma bandeira levantada pelo próprio Ministério Público. Outro fator que deve ser atendido é o fator da proteção. Como proteger a vítima? E aí talvez sejam os pontos mais problemáticos que a gente pode ter em relação à proteção de vítimas e testemunhas. Nós temos uma lei no Brasil de proteção a vítimas e testemunhas. Dificilmente as instituições trabalham com essa lei no dia a dia. E aí até cada um de nós pode fazer reflexão e pensar quantas vezes nós já usamos a lei de proteção a vítimas e testemunhas ou os mecanismos que estão presentes na lei de proteção a vítimas e testemunhas no Brasil. Lá no Chile, alguns fatores são efetivamente produzidos, alguns fatores são efetivamente desempenhados. A exemplo de o Ministério Público, essa unidade de vítimas, ela tem um certo dinheiro para aplicar na proteção das coisas mais simples, em relação a coisas mais simples, como, por exemplo, a gente viu lá, uma promotora mostrou uma pessoa que estava sendo vítima de várias invasões de residência, principalmente de um companheiro. O Ministério Público esteve no local e, quando chegou lá, viu qual era o problema, dentre todos, um dos problemas principais. Era que a parte de
casa dela, entre o telhado e o muro da casa, tinha um grande vão de deficiência na construção, de modo que qualquer um podia dar um banquinho e pular e adentrar a casa dela. Era o que acontecia. Invadiam a casa dela, e principalmente o ex-companheiro, para de novo continuar a violentá-la. O que foi que o Ministério Público fez? Com o dinheiro destinado, e por isso é importante que haja gente de finanças também nessa equipe, com o dinheiro destinado à atenção às vítimas, à proteção às vítimas, o Ministério Público foi lá e o muro. Construiu, terminou de construir a casa dessa mulher. Mas assim, mas é dinheiro público aplicado em política de segurança pública, aplicado em política criminal. Como vai ser feita essa gestão? O Ministério Público tem que analisar como vai ser feita essa gestão desse dinheiro. Porque é o Ministério Público, a instituição que está justamente voltada para a organização daquele atendimento de excelência. Isso é política pública, isso é política criminal. Houve casos também, e aí também em termos de proteção, a professora Thaís mencionou a utilização de perucas, de biombos, e que, em primeiro momento, pareceu meio absurdo para nós pensar que uma testemunha ou uma vítima vai até a mesa de audiência, ou até a sala de audiência, ser ouvida pelo juiz, e que vai ser maquiada e colocar uma peruca. Para não ser reconhecida, também, veja, não é um disfarce. Ninguém está dizendo que não vai se saber quem é aquela pessoa. A qualificação dela está no processo. Sabe-se quem é. Ademais, não seria possível não saber quem está acusando, quem está dizendo que você fez algo, senão sob pena de não haver preservação do direito de defesa. Mas isso traz um maior conforto à pessoa que vai falar e até uma certa proteção no sentido de que, olha, eu vou estar aqui vestida como eu não estou no meu dia a dia. As pessoas não vão eventualmente me reconhecer no meu dia a dia. Eu tenho, de alguma forma, uma condição muito melhor de ajudar, de contribuir, e me sinto mais desinibida a falar se eu, vítima, estiver caracterizada. E esse programa de caracterização faz parte, né, está inserido dentro dos aspectos da unidade de atenção a vítimas e testemunhas. Enfim, são várias as observações de como funciona. Eu só queria dar algumas... falar sobre algumas impressões. Por fim, ainda tem um aspecto de apoio, né? Então, o OPA seria orientação, proteção e apoio. Existe um apoio a essas vítimas em todos os outros âmbitos, inclusive com, se for necessário, auxílio financeiro durante algum tempo, para que a vítima que esteja ameaçada diante de uma análise prévia de risco realizada consiga se manter fora da cidade, fora da região onde mora. Além disso, também existe um foco especializado, então o Ministério Público é empoderado, ele consegue dizer quais crimes ele precisa perseguir de maneira mais efetiva. Então pode-se usar, por exemplo, lá no Chile se fala muito de VIF, né, violência intrafamiliar, de casos, portanto, de violência doméstica familiar, não só contra a mulher, mas familiar em sentido geral, de crimes sexuais, de crimes que, diante das análises, e o Ministério Público também deve fazer essa análise, como a professora Thaís falou, de quais crimes devem ser mais perseguidos ou menos perseguidos, porque são mais ou menos importantes naquele momento. Essa é uma aproximação que nós não temos. Então, o Brasil não tem a aproximação da vítima na medida em que deveria. E vou adiantando para caminhar para o final, a gente precisaria nos aproximar mais da vítima, mais da testemunha, ainda que por um mecanismo meramente instrumental. Não é o ideal, não. O ideal era pensar, inclusive, no aspecto humanitário. Mas, até por mecanismo instrumental, utilitarista, se aproximar da vítima robustece as provas do processo. Se aproximar da vítima robustece a investigação. Se eu tenho investigação mais qualificada, eu não tenho por que fazer de conta que estou processando e condenar por presunção, que é o que a gente faz hoje no Brasil, muitas vezes. A investigação muitas vezes é deficiente, eu não tenho revelação de elementos de informação necessários, e como eu tenho medo de absolver um possível culpado e sei que a investigação não pode ser feita da maneira mais adequada, eu condeno por presunção. Então, o juiz acaba muitas vezes tendo essa angústia de ter que absolver alguém, mesmo sabendo, ou de ter que condenar alguém, mesmo sabendo que as provas não estão tão evidentes, e o faz por achar que deve suprir determinada lacuna, muitas vezes deixada pela investigação. Isso é o cúmulo de violação ao sistema acusatório. Mas é o que a gente tem feito. Então, até a atenção maior à investigação e a atenção maior e a maior aproximação da vítima, se a gente for pensar só por um efeito utilitarista, gera um robustecimento da investigação preliminar e, consequentemente, também de um melhor processo. Nós temos feito pouco. Há estratégias muito interessantes nesse tribunal, inclusive, quanto à justiça restaurativa, embora não haja reflexos no que diz respeito à negociação de pena. Temos feito pouco.
mas o projeto de reforma do CPP traz algumas mudanças interessantes. É claro que deve-se discutir se essas mudanças são suficientes ou não, se elas são viáveis ou não, mas traz algumas mudanças interessantes. A exemplo do dever de informação. O delegado tem dever de informar a vítima, por exemplo, todos os mecanismos de finalização de uma investigação, por exemplo, de acordo com o projeto de reforma do CPP. O Ministério Público tem a obrigação de informar a vítima tem o direito de participar do processo a partir, basicamente, de duas figuras. Uma delas a gente já conhece, que é do assistente de acusação, que é reforçado, robustecido com o projeto de reforma, mas com a criação da figura da parte civil, com a adesão civil ao processo. Então, a adesão civil se torna uma adesão no processo penal para efeitos de tutelar o aspecto patrimonial, o aspecto de indenização da vítima, e o assistente de acusação ganha aí sim um contorno de um pouco mais de preocupação com outras medidas. O assistente de acusação pode, inclusive, e aí, claro, se deve questionar isso em âmbito processual, mas sem querer fazer um juízo de valor em princípio, o assistente de acusação pode recorrer, inquirir testemunhas, pedir a produção de provas. Claro que isso ao lado do Ministério Público, e o Ministério Público teria, portanto, e o juiz teria, portanto, a capacidade e a possibilidade de negar, de deferir a medida ou não, mas a participação da vítima se vê representada, de certa forma, com base nessa ampliação da participação também do assistente de acusação. Coisas muito simples também, como a mudança no panorama da ação penal, de uma ação penal pública, merecem necessariamente uma maior aproximação da vítima. Não há como transformar a ação penal em uma ação exclusivamente pública e abandonar a ação penal privada se eu não tiver a maior aproximação da vítima, sob pena de aí sim eu não ter qualquer tipo de legitimidade na aplicação de uma eventual sanção penal. Só para vocês terem uma ideia, também no Ministério Público, também no projeto de reforma, a gente prevê mais consenso do que existe atualmente. Consenso, medidas negociais, exigem maior participação da vítima. Porque não adianta eu fazer um acordo de pena se aquela pena, por si só, não é necessária. Não adianta eu fazer um acordo para uma resposta não punitiva se aquela resposta não será a resposta plena e adequada à solução do conflito criminal que se instaurou antes. Então, também, os ensinamentos da própria justiça restaurativa trazem uma noção de maior empoderamento da vítima e maior proximidade com o órgão ministerial. É como se o Ministério Público funcionasse como um legitimador da participação da vítima no processo, na medida em que legitima a própria intervenção do Estado, ao contrário do que temos feito muito hoje. O projeto de reforma do Código de Processo Penal brasileiro prevê que em crimes patrimoniais, por exemplo, processados mediante ação penal pública condicionada à representação, seja possível a qualquer momento fazer acordo, desde que não tenha havido violência ou grave ameaça patrimonial, e isso extinguiria a punibilidade. Isso não está dentro de um procedimento específico, isso estava vinculado a determinada categoria de crimes. Isso é empoderamento de partes, isso é, de certa forma, pensar no sistema adversarial. Ademais, há a criação de mecanismos negociais. Esses mecanismos negociais, por exemplo, no rito sumário, em que eu tenho a possibilidade de negociação de pena, está bem adequado, de certa forma, a um sistema como o chileno, que se divide em audiências e que busca em cada uma dessas audiências filtrar os processos para que só chegue em juízo oral aqueles casos de alta complexidade e cuja solução não pode ser alcançada antes. Isso tem um fim utilitarista, eu tenho refletido sobre isso, não sei até que ponto a gente deve ceder, não deve ceder, deve ir adiante, mas o fato é que não podemos não discutir as discussões em torno da negociabilidade da pena e das respostas estatais passam necessariamente por uma mudança do processo penal e são pressupostos para a aplicação do sistema adversarial, na mesma medida em que o empoderamento das partes o será. Então, eu preciso rediscutir isso. E, no final das contas, a gente percebe que o Código de Processo Penal brasileiro, o projeto de reforma, traz alguns fatores, traz um capítulo inteiro só de direitos da vítima, só para discutir quais são os direitos da vítima. Então, eu convido todos aí, não é o caso da gente ficar mencionando mais pontos, mas convido todos a lerem esse projeto e verem como há uma maior participação tendente, portanto, à mudança que tem sido feita em alguns países da América Latina, embora não de maneira muito plena. E aí, como considerações finais, eu queria só apontar as seguintes constatações. Nós temos que pensar no Ministério Público também diferente, do ponto de vista cultural, no Ministério Público como uma instituição interinstitucional. No Chile, o Ministério Público desempenha bem esse papel.
A gente precisa, e o Ministério Público tem essa vocação interinstitucional, a exemplo do que faz com os comitês interinstitucionais de segurança pública, conseguindo colocar numa mesma mesa de debate executivo, judiciário, legislativo. Então, o Ministério Público é uma instituição que cada vez mais precisa tomar esse papel interinstitucional para fazer com que os vários setores que dizem respeito à política criminal, à operação das ciências criminais, consigam dialogar. A figura do juiz de garantias, que já foi dita, já foi muito falada aqui de maneira muito pertinente pelo professor Leonel, é uma figura fundamental, porque se eu também empodero as partes, se eu empodero o Ministério Público, se eu coloco a vítima no processo, eu preciso de um juiz que garanta que os direitos fundamentais do acusado sejam respeitados, de um juiz que tenha um compromisso com os direitos fundamentais, de um juiz que tenha acesso aos instrumentos produzidos de maneira inquisitória, aos instrumentos de investigação, e que não seja o mesmo juiz que vai julgar o processo. E por isso a divisão de um juiz de garantias e um juiz que seria do juiz oral é fundamental. E eu também, por fim, preciso perceber, e aí já finalizo essa minha fala, que as mudanças vão acontecer. As mudanças já aconteceram na América Latina, as mudanças já aconteceram na Europa, em vários países, e não se surpreendam, a gente está atrasado e muito. A gente está atrasado e muito. Então, repensar o nosso sistema de justiça criminal e os papéis das instituições, já se falou da advocacia, quando você tem um juiz oral, quando você tem fases orais, mas os papéis das instituições, de maneira geral, precisam ser repensados, e o fator principal de repensar esse papel é manter um sistema acusatório, um sistema de divisão de poderes, que é um sistema único, compatível com o regime democrático, de não concentração de poderes, manter um sistema em que você dê atenção às partes, de maneira em que as instituições se tornam prestadoras de serviços a essas partes, e tentar buscar nisso a excelência na prestação desse serviço, para que, então, eu tenha um compromisso de solução da justiça e de realização da justiça o mais próximo possível daquilo que a gente pode chegar no que diz respeito à proteção de direitos fundamentais. Então, era um panorama geral. Eu agradeço a todos. Até a próxima. Muito obrigado, professor Lucas. Título apenas de colaboração, já que a gente está falando um pouco de direito penal comparado. A Constituição Portuguesa, no artigo 32, salvo engano, inciso 7, ele traz como direito do ofendido a intervenção no processo, né? Você vê, evidentemente, sem lançar a valoração sobre a ordem jurídica de outro país, mas, como estamos falando aqui do papel da vítima, etc., lá ele tem uma norma constitucional que define que a vítima tem o direito de intervenção e que seria uma norma de direito fundamental, a intervenção efetiva do ofendido no processo. Mas é isso. Terminamos aqui esses dois pedaços. As perguntas por escrito. Alguém? Alguém passou? Ok, então. Tem alguém? Ótimo. Tem uma pergunta. Peço só que a resposta seja breve, em razão do horário. E... Não ouvi. Deixa eu só repetir aqui a pergunta para todo mundo ouvir. Qual a função do juiz de segundo grau, do magistrado de segundo grau no Chile? Pelo que a gente pôde notar, e não foi uma pesquisa funda em relação a isso, até porque na América Latina esse sistema de hierarquia, como o nosso, ele não é idêntico, né? Ele tem alguns juízes que estão de segundo grau. E lá, como o colegiado já é implementado em primeiro grau, só haveria apelações para buscar anulações, não para buscar reforma, substituição de decisão. Porque o colegiado já é exercido em primeiro grau, o que diminui o número de recursos consideravelmente, pelo que a gente pôde pesquisar com brevidade. Muito rapidamente, eu também percebi que esse efeito, a apelação de fatos e tentar fazer uma alteração no que diz respeito àquilo que já foi chancelado por 3 juízes, acaba perdendo um pouco a razão de ser. Então, pode-se discutir nulidades, eventuais ilegalidades e, talvez, teorias, aspectos mais técnicos jurídicos, de diferenças de entendimento, que é algo interessante o que seria feito pelos tribunais superiores, por exemplo. Bem, tem mais 2 perguntas aqui e me parece que qualquer um dos palestrantes podem responder, né?
No modelo chileno, em que momento ocorre a possibilidade de se optar pelas alternativas de resolução de conflito, como a justiça restaurativa? E a outra pergunta. No Brasil, o novo CPP regulamentará a justiça restaurativa? Pergunta feita por Jonatas. Começando pelo final, o CPP ele não traz no seu projeto inicial a justiça restaurativa, mas tramita em apenso a ele a lei que busca implementar a justiça restaurativa no Brasil de maneira legal, né, já a partir de técnicas legais. Então, como ele está justamente em reforma, ou está em análise pela Câmara dos Deputados, talvez isso seja introduzido ao próprio texto do Código de Processo Penal, também me parece fosse o ideal. Deixa eu dar só uma contribuição em relação a isso. E a gente tem expressamente previsto em lei métodos restaurativos no ECA, que é o marco. Em 2013 teve uma lei em relação à execução da medida socioeducativa. Então, já há, pela primeira vez no Brasil, expresso em lei a orientação, a regulação de quando da aplicação de medidas socioeducativas a implementação do ECA. Fora as medidas, as diretrizes do CNJ, que saiu no último biênio, uma delas, implementação de justiça restaurativa. Só complementando. Quanto ao modelo chileno em relação à justiça restaurativa e métodos alternativos, o que acontece é que, logo quando ocorre o fato, e principalmente com a prisão em flagrante, há, no prazo de 24 horas, uma primeira audiência, o que a gente faz com uma audiência de custódia, eles mais amplamente chamam de audiência de controle de detenção. Já nesse momento, há uma análise acerca da necessidade ou não de aquele processo ir adiante, daquilo ir a uma fase de juízo oral, quer dizer, primeiro numa fase de juízo intermédio e depois no juízo oral. Então, aquele momento ou daquele momento em diante, já é possível adotar, conforme conveniência do Ministério Público e acordo entre as partes, mecanismos alternativos, dentre eles possibilidade de justiça restaurativa. Infelizmente, e isso eu conversei com a promotora, pelo menos da região que a gente estava, a aproximação que existe em relação à vítima, por isso eu me reservei até um pouco a falar sobre justiça restaurativa, a aproximação que existe em relação à vítima ainda é uma aproximação muito instrumental. Essa equipe, que é a equipe multidisciplinar, ela não realiza aspectos de encontro restaurativo. E eu perguntei à promotora por que não. Ela disse, no Chile a gente ainda está tentando implementar a justiça restaurativa tal qual o Brasil, embora já haja uma previsão específica de que em determinado momento ela pode acontecer. O que a gente não pode perder de vista é que tanto na audiência de controle de detenção, que é um primeiro filtro, como numa outra audiência de controle da acusação, ou na audiência intermediária, há sempre a possibilidade de realização de acordos. Acordos que podem, inclusive, ser acordos de pena. E aí falando não mais de uma medida alternativa, não mais de uma justiça restaurativa, mas sim de acordos de punição. Então, tudo com o fulcro de tentar evitar que a quantidade de processos grande chegue numa fase de juízo oral. Então, é um sistema mais aberto à realização de negociações do que é o nosso hoje. Talvez com a reforma a gente tenha mais possibilidades de que isso aconteça, não que as negociações devam ser irrestritas, mas cria-se um ambiente mais favorável, mais fértil a etapas como a justiça restaurativa. Tem mais alguma? Então deixa eu só... você, né? Só para lhe dar, também talvez até para ampliar a sua inquietação. Minha tese do doutorado é utilizar o consenso como ausência de justa causa para o processo, já que justa causa está na doutrina dos conceitos indeterminados. Só para te inquietar aí mais um pouquinho. Porque já que justa causa não há previsão em lei, é uma Constituição doutrinária jurisprudencial hoje, por que não? E aí partindo dessa experiência na América Latina, que já faz essas saídas negociais no MP para evitar o juízo oral. Bem, eu acho que então encerramos aqui os debates. Vamos voltar pelo turno da tarde, a partir das 13h40, e aí continuamos com nossos trabalhos. Muito obrigado.